Olá, gente, olha só, hoje eu vou trazer uma receita muito bacana de uma moqueca de sururu. Pois é. Veja bem, eu não sigo receita tradicional, eu nem sei na verdade a receita tradicional da moqueca. Se você souber deixar no seu comentário aí, nos comentários aí, eu vou amar esse feedback com você. Na verdade, eu trago até você, a ideia aqui do canal é essa, trazer até você receitas que eu já fiz, que eu testei, que ficou muito saborosa, que foi aprovada pelas pessoas que comeram. Então algumas pessoas chamam na verdade de sururu refogado, eu chamo de moqueca porque eu coloco alguns ingredientes como azeite de dendê, né, como leite de coco, mas fica muito saborosa, você vai amar essa receitinha. Só vou te pedir um favorzão antes de iniciar a receita, deixa a tua curtida aí no vídeo, que é muito importante para o YouTube entender e entregar esse vídeo para outras pessoas, tá? Então vamos à nossa receita de uma deliciosa moqueca de sururu. Olha só, gente, eu vou te mostrar aqui primeiro os ingredientes que eu vou usar para fazer a nossa moqueca de sururu ou sururu refogado, como você queira. Olha só, eu vou usar tomate, eu vou colocar aí as quantidades, não se preocupe também que eu coloco na descrição do vídeo para você, tá? O passo a passo da receita. Eu vou usar pimentão picadinho, eu vou usar cebola picadinha, eu vou usar alho, eu vou usar coentro e cebolinha, que é o famoso cheiro verde, eu vou usar pimenta de cheiro, né? Eu vou usar limão para temperar o nosso sururu, né? Eu vou usar, olha só, um pouquinho de creme de leite, isso é uma novidade, eu vou te mostrar como é que usa isso aqui lá no final para dar uma incorporada e ficar bem cremoso a nossa moqueca. E eu vou usar também o leite de coco, claro, né? E olha só, gente, eu vou usar aqui mais ou menos uns 500 gramas de sururu, já limpinho, eu já lavei ele, já tá todo limpinho já, às vezes você encontra aí no mercado para comprar já limpinho, às vezes você não encontra. Olha só, aí você limpa em casa, coloca água, tira o excesso de, às vezes ele vem com um pouquinho de areia, você tira. Vou colocar aqui um pouquinho de sal, lembrando que o sal é a gosto, tá? Mas não coloca muito sal, porque o interessante é que no final você dê uma olhada, tá? Olha só, vou colocar um pouquinho de açafrão. É mais ou menos uma colherzinha sopa aqui de açafrão. Lembrando que se você não tiver o açafrão, você pode usar o colorau, não tem problema nenhum. Eu gosto especificamente do açafrão, porque ele dá um saborzinho mais, uma cozinha diferenciada na tua moqueca, tá? Um pouquinho de orégano eu já coloco aqui, tá? E vou temperar com um pouquinho de limão também, tá? Uma bandinha de limão é suficiente. Eu também, aí você vai mexer aqui um pouquinho. Eu também vou usar, gente, que eu não te mostrei aqui ainda, o azeite de dendê. Só que eu vou te mostrar lá no final. Eu vou te mostrar que é interessante você colocar um pouquinho do azeite de dendê já no final. 2 colherzinhas de sopa de azeite de dendê. Olha só. Você mistura ele bem aqui, em seguida a gente vai para o fogão para a gente começar a preparar. Lembrando, uma dica para você. Eu não trago receita tradicional para você. De repente, se você tem uma forma de fazer tradicional, que bacana. Deixa teu comentário aí, eu vou adorar, eu vou amar receber seu comentário. Eu faço uma receita baseada naquilo que eu fiz e que deu certo, tá, gente? Olá, gente, olha só, já estou com a panelinha aqui pré-aquecida. Você coloca aqui um fio de azeite, né? Tem uma sequência muito interessante aqui para você fazer a nossa moquecazinha de sururu. Vou colocar primeiro o alho, tá, gente? Vou deixar o alho dar aquela subidinha, aquela douradinha maravilhosa. Olha só, aqui está o nosso sururu que eu já temperei com orégano, com sal e com açafrão. E eu esqueci de colocar a pimenta do reino. Então vou colocar aqui agora também, ó, um pouquinho de pimenta do reino. Eu tinha esquecido de colocar lá. Tô colocando aqui para você. Olha só, gente, essa pimenta do reino assim moída na hora é muito bacana, viu? Muito saborosa mesmo, tá? Então olha só, já coloquei aqui o alho, deixa ele dar aquela douradinha toda especial. Essa sequência é fundamental, sempre que eu faço comida aqui eu te mostro. Você colocar primeiro o alho, deixar ela dar essa douradinha aqui, ele subir esse saborzinho. Por quê? Se você coloca aqui, por exemplo, primeiro o tomate solta água. E acaba de uma certa forma, o alho, você não sentindo depois o saborzinho do alho. Agora que já dourou um pouquinho, eu coloco a cebola. Deixa a cebola dourar bem. Olha só, se o fogo estiver alto, baixa um pouquinho o fogo, tá? Já sobe essa fumacinha aqui, então você baixa um pouquinho, né? Agora que a cebola já dourou um pouquinho, eu coloco o pimentão. Deixa o pimentão dar uma douradinha também. Se for necessário, você coloca mais um pouquinho de azeite, você percebeu que está muito seco. Agora que eu já dourei um pouquinho o pimentão, eu coloco agora o tomate, tá? Aí você deixa o tomate aqui dar uma boa refogada, tá? Olha só, gente, eu já dourei bastante aqui o tomate, o pimentão, a cebola, agora eu vou colocar o nosso sururu, tá?
Vou colocar ele aqui para ele dar uma refogada aqui junto com os legumes. Olha só que bacaninha. Aí agora eu coloco aqui, ó, um pouco de polpa de tomate. Pode ser aquela polpa de tomate pronta que você compra, ou pode ser você faz um molho de tomate em casa e você coloca. Vou colocar aqui mais ou menos umas 4 colheres de sopa. É quase que um potinho daquele de polpa de tomate de 200 gramas que você compra aí. Misturo bem aqui e deixa ele refogar. Olha só, gente, dica bacana para você aqui. Não há necessidade de você colocar água por enquanto. Deixa o sururu refogar aqui. Ele mesmo tem água, ele mesmo vai soltar a água dele, vai dar um pré-cozimento aqui. Outra dica muito bacana, caso seja necessário você usar água, olha só aqui do lado. Já estou com a água aqui, ó, fervendo, aquecida. É muito interessante que a água que você venha colocar aqui já esteja aquecida, porque você não para o cozimento, né? E você não há necessidade de você... É como se você colocar água fria aqui, você vai estar praticamente recomeçando o cozimento. Olha só, olha, deixa eu te mostrar aqui, olha como ele está soltando água, ó. Só com a polpa de tomate, o próprio líquido dele mesmo, né? E eu deixei ele bem sequinho, tá? Eu limpei bastante. E dos legumes. Aí você deixa aquele em fogo baixo, cozinhar bem e daqui a pouco a gente coloca os demais ingredientes. Olha só, gente. Até agora, olha que interessante, até agora eu não coloquei água. E olha só como tá legal aqui, ó. Já tô aqui uns 3 minutinhos refogando ele, mas eu vou colocar um pouquinho de água, eu quero que ele fique um pouquinho de caldo. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho água, um dedinho só de água, tá? Qual o grande erro de quem vai fazer comida, tipo, seja uma moqueca de camarão ou de peixe? Enche de água. Aí você tira todo o sabor dos temperos, gente. Não fica legal, tá? Então coloca pouca água. Olha só, vem aqui comigo, que eu vou te mostrar. É o seguinte, eu vou colocar um azeite de dendê, vou colocar mais ou menos. O azeite de dendê que você compra aí, não vou te mostrar a marca para não fazer propaganda, mas você compra aí em qualquer supermercado. Eu vou colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres de sopa de azeite de dendê. Não coloca muito, porque senão vai ficar algo muito gorduroso na tua moqueca, tá? Vou colocar o leite de coco, mais ou menos também umas 2 a 3 colheres de sopa, tá? E vou colocar o creme de leite. Por que eu estou colocando aqui a parte? Porque se eu coloco o creme de leite lá junto, vou colocar também umas 3 colheres de sopa de creme de leite. Se eu coloco direto lá, como já está quente e o creme de leite está frio, há um perigo dele talhar ali e ficar o teu sururu ali cheio daquelas bolinhas que não é legal. Aí você pega um fouetzinho como esse aqui, ó. Você faz isso aqui. Você mexe bastante junto com os demais ingredientes, para depois a gente levar lá. Olha só. Se você não tiver um carinha como esse aqui é chamado fouet, você compra em qualquer supermercado aí, algumas pessoas conhecem como batedor, você faz com garfo mesmo, não tem problema nenhum, que com garfo também dá certo, tá? Agora sim, vamos levar aqui aos pouquinhos, ó. A gente vai colocando aqui, ó, e vai mexendo, vai dar uma cremosidade e um saborzinho todo especial, porque o azeite de dendê, gente, é maravilhoso, né? O problema é que às vezes as pessoas colocam demais, né? Aí fica aquilo muito gorduroso, né? Mas você colocar assim um pouquinho, ó, para essa quantidade aqui, que é uma porção suficiente para você servir de 4 a 5 pessoas, até mais, né? Essa quantidade de sururu aqui que eu coloquei 500 gramas, né? Eu coloquei o quê? 2 colheres de sopa de azeite de dendê é o suficiente. Olha só, gente, já estou aqui com ele refogando aqui um pouquinho. Nesse momento aqui, gente, que eu estou quase desligando a nossa panelinha, que eu coloco a pimenta de cheiro, tá? E eu coloco o coentro e a cebolinha. Eu vou colocar aí mais ou menos uma colher de sopa de coentro e cebolinha. E mais ou menos aí umas 2 pimentinhas de cheiro picado. Mexo bem aqui. Agora é só deixar reduzir um pouquinho, né? Mais um pouquinho, coisa de 1 minuto, 2, está pronta a nossa moqueca. Olha só, gente, aqui está pronta a nossa moqueca. Se você quiser, você deixa reduzir mais um pouquinho. Não acho necessário, né? Se você quiser comer ela com caldinho assim, você coloca assim. Olha só como ficou bonito. Olha só como fica cremosa, né, gente? A ideia é de você colocar aqui, né, um creme de leite, o azeite de dendê, dá um saborzinho todo especial. Nessa hora aqui, você olha o sal. Se você achar necessário, você coloca mais um pouquinho de sal. No caso aqui, eu já experimentei e vi que tá boa, não precisa de sal. Olha só, gente, essa receitinha que eu trouxe pra você aí, dessa moqueca de sururu ou sururu refogado, como você queira, de repente na sua região não tem sururu. Eu estou falando aqui de Alagoas, Maceió, aqui é muito comum sururu, o preço é muito bom, a gente encontra sururu de excelente qualidade aqui e é um prato muito típico aqui da região. De repente na sua região não tem, mas você pode fazer essa mesma receita com o maçuni, né, que de repente na sua região tem, ou com o próprio mexilhão. O mexilhão que é muito saboroso, dá pra você fazer essa receita também. Olha só, essa foi mais uma receita feita com muito carinho pra você. E toda semana tem uma receita como essa aqui, tem uma receita de um caldinho, como você viu aí, de uma sobremesa, de um prato principal. Então, não perde tempo. Se você está passando aqui por acaso, não perde tempo. É muito fácil inscrever no canal. Aí no final tem a palavra inscreve, é só clicar na palavrinha inscreve, ativar o sininho, que toda semana tem um vídeo novo para você aqui. A você que já é inscrito, muito obrigado. Eu te aguardo no próximo vídeo.